E aí, pessoal, boa tarde. Eu e o Pedro aqui vamos apresentar como faz mais ou menos o exercício 2 para vocês entenderem a ideia. Então, o exercício 2 de DMA, Micros 2, pede o seguinte: utilizando uma aquisição AD DMA, construa um sistema de aquisição de dois canais analógicos com período de amostragem configurável. Esse período de amostragem configurável se refere ao período de amostragem do ADC, a frequência com a qual ele pega os dados. Desenvolva uma interface de controle através de uma aplicação com Cube Monitor ou alguma interface gráfica para conseguir exibir o gráfico, né, do que o ADC pegou, né? Então, exibindo graficamente as medidas realizadas, certo? Então, vamos lá. Bom, por que que a gente usa DMA? Qual que é a vantagem de usar DMA com o ADC? Bom, eu acho que muita gente ficou um pouco na dúvida qual que é realmente a utilidade do DMA, né. Como é que é o processo normal, eh, de botar um valor para uma variável dentro do ARM, né. A gente faz o seguinte, a gente tem o endereço da memória, no caso a gente usou o exemplo ali do ADC val, e a gente manda um comando para uma instrução para a CPU, né, que no caso é: pega o valor do ADC e passa esse valor para o ADC val. Então ele vai pegar um valor, vai pegar lá do periférico o valor do ADC, vai passar para dentro da CPU, vai através da CPU, mandar lá pro endereço da memória. Ou seja, tu tem que botar por uma linha de código, ele vai ter que parar o código e fazer esse processo de atribuição do valor do periférico para a memória. Então, qual que é a vantagem? O problema disso é que demora tempo e e tem que parar o programa para poder fazer isso, né. Então, qual que é a vantagem de usarmos o DMA, né. Se a gente usar o DMA, a gente não precisa passar pela CPU para fazer isso. Ou seja, através da rotina do DMA, a gente pode pegar o dado que está direto no ADC e passar diretamente para a memória, sem ter que interromper um programa que pode estar fazendo algum cálculo, alguma coisa mais complexa, que realmente precise da CPU para fazer, eh, simultaneamente com a transferência do dado ali para a memória. E a mesma coisa no caso do ADC para memória, ou da memória para um outro periférico como o DAC, que a gente vai falar logo logo, ou até da memória para a própria memória, né, a gente pode fazer isso o, com o DMA. Aí tu quer falar sobre o modo normal e o modo circular, né, Bruno? Tu Uhum. queria falar, né? Só uma coisa, tipo assim, ó, nesse programa aqui a gente precisa, eu vou usar, por exemplo, o STM Studio, né? O STM Studio, ele necessita que tu importe as variáveis. Só que quando eu crio um vetor, eu não consigo importar todas as posições desse vetor lá. Eu só consigo importar a posição zero. Então, se eu tivesse um vetor, por exemplo, assim, ó, tem que usar dois canais do ADC. Eu crio um vetor com a posição zero e a um. Ou seja, uma posição vai representar o valor de um canal e a outra do outro canal. Só que eu não consigo passar essas posições para o STM Studio. Então eu teria que criar outras variáveis para passar para ele. Então essas variáveis, elas recebem os valores na interrupção do ADC. E essa interrupção do ADC é gerada quando o ADC passa para a memória todos os dados. Então passou para a memória todos os dados, o DMA gera uma interrupção e fala assim, ó, a conversão do ADC foi completa. E daí, quando eu chego na interrupt, lá dentro da interrupt, eu vou passar o valor da DC para aquelas variáveis para eu conseguir usar o Cube Monitor, para ver como é que funciona, ou para usar o STM Studio. Logo depois, eu vou pedir para que eu pegue novos valores por DMA. E daí o ADC vai passar de novo por DMA, o DMA vai converter, quer dizer, ele vai converter, né? Vai mandar por DMA para memória. Quando mandou tudo para memória, o DMA vai gerar novamente a interrupção. E assim um ciclo, né? E Pedro, fala um pouquinho sobre a forma cíclica. Daí a forma cíclica não ocorre esse processo, né, no caso a gente tem interrupção, só que a forma cíclica não exige que tu precise reiniciar, precise mandar uma nova requisição para o DMA, né. Ou seja, tu determinou um endereço lá, o início da variável, né, de um vetor, por exemplo, para poder pra poder ocorrer a aquisição, falou o tamanho de quantos dados, qual que é o tamanho, daquele vetor que tu vai preencher, eh através dos dados do periférico, que vão ser transferidos do periférico para aquele vetor, e quando ele acabar essa transferência, ele vai voltar para o endereço inicial e fazer esse preenchimento de novo, com aquele tamanho de vetor.
Isso é uma vantagem se tu tem um espaço fixo no vetor e a quantidade de dados fixa, né. Mas se tu quiser variar essa quantidade de dados, ou se quiser mudar a variável, por exemplo, alguma coisa assim, vale mais a pena usar o modo que é de uma vez só, né, que é o modo que a gente usa nesse programa, devido ao STM Studio, né, que a gente precisa é mais prático a gente fazer esse modo com, de uma vez só e daí depois pedir de novo, porque a gente tem que trocar as variáveis lá no STM Studio. E bom, para a gente fazer, esse programa funcionar, para a gente conseguir testar, na realidade, se tá certo esse programa, né, esse leitor de canais analógico, a gente precisa usar um sinal que a gente conhece, né. Nada melhor do que usar um sinal, gerado pelo próprio ARM, né, que a gente pode configurar e ter uma certa, garantia de que tá tudo certo. Para isso a gente usou o DAC, no caso esse programa ele usa o DAC, né, e esse DAC a gente usa os 2 canais dele, né, o canal 1 e o canal 2. O canal 2 ele não vem não ele inicialmente aparece como rosinha, né, que não dá para utilizar, mas se quiser utilizar mesmo é só desabilitar o LED, de usuário que vem lá na placa do ARM, né, só mandar clicar no pino e desabilitar ou mandar direto pra saída do DAC, que funciona, né. Clicar ali no DAC Alt 2 ele já habilita. Daí bom, como é que funciona o DAC, né, o DAC ele é bem ele tem o mesmo princípio do ADC, só que ele gera uma saída analógica, ao invés dele gerar ao invés dele pegar uma entrada analógica e transformar em digital, ele pega a entrada digital e transforma em analógica, né. E esse DAC ele é muito inteligente, né. Esse DAC ele é muito inteligente, porque ele tem várias configurações, a gente pode botar ele como, botar um buffer na saída, a gente pode botar e tem uma interconexão que ativa ele, através de um timer por hardware, uma interconexão por hardware, que é o que é feito nesse programa. Depois a gente vai falar sobre o timer, né. Mas aí também ele tem além disso ainda, ele tem uma barbada que tu pode gerar ainda um sinal, no primeiro canal do DAC, tu pode gerar um sinal pronto já, uma onda triangular ou uma onda de ruído, né, que é uma onda bem, não é uniforme, né, é uma onda bem heterogênea, digamos assim. E dá para determinar o período dessa onda triangular através do número de pontos que vai ter na amplitude e do tempo de amostragem que o timer define, né. E o segundo DAC, né, segundo canal do DAC, ele não é tão configurável assim, né. Mas esse programa, que Na no verdade caso tem ele não assim, tem cara. como Ele, tu ele tem sim, ó. Ele tem sim. A gente tinha. ah tá, ele tem. Achei que ele não tivesse, né, então Uhum. ele tem, beleza. Mas então, mas esse programa a gente optou por não fazer, optou-se por não fazer, o uso dessa geração de onda para poder gerar, tipo, uma tabela com os próprios valores para poder configurar melhor a onda, assim. Mas igual são ondas conhecidas, que a gente pode ver depois lá no leitor do STM Studio, né. E para dar o trigger nesse DAC, usou-se o timer 4 com a configuração quanto tempo essa É, configuração? 2 kHz. 2 kHz, né, a frequência de amostragem, então, do DAC fica com 2 kHz, e daí se tem que habilitar, claro, ali na saída o update event, no caso, é quando ele estoura a cada o período que equivale a 2 kHz, né, e daí esse estouro a gente usa para poder habilitar o DAC. E Uhum. e também se utilizou esse aí só pra ter certeza, né, só para testar e conseguir ver com o analisador lógico o output compare para ver se a frequência estava correta, né, no canal 1. Agora o Gu vai falar também sobre a parte mais importante, né, que é o ADC. Então aí, pessoal, como o Pedro falou, o DAC tem que ser acionado por um trigger, né? Então, sempre que o timer estoura, o DAC vai pegar o valor que foi dado para ele e mandar para o pino, né? Da mesma forma, o ADC também ele tem que ser acionado por ele pode ser acionado por alguma coisa, né? E como o professor pediu para que o período de amostragem fosse configurável, isso faz sentido usar um timer para acionar o ADC. Ou seja, sempre que o timer estoura, que manda o bit de update event aqui, ó, isso aqui, que isso é muito importante, o ADC vai ler o valor que está no pino, né? Então vamos lá, né? O que acontece? Ele pediu para usar 2 canais do ADC no exercício, ó, utilizando aqui, né, 2 canais analógicos, né? Ou seja, não são 2 ADCs, é um ADC com os 2 canais dele. Então, o que faz sentido? Primeiramente, a gente está com 2 canais, então a gente precisa falar que vai ter 2 conversões. Uma para o primeiro canal e uma para o segundo, né? Então, ó, a gente ativa aqui 2 conversões. E daí tem o rank 1 e rank 2. Isso se refere a qual canal vai ser convertido primeiro. O que é essa conversão?
é que é o seguinte, a gente vai ter um sinal de tensão na entrada. Só que a gente precisa converter isso para um sinal, para um valor digital. E esse valor digital, ele tem 12 bits. O DAC também tem 12 bits. Ou seja, o DAC ele só consegue gerar um valor de 0 a 4095. E o ADC só consegue capturar 3 volts e dividir ele, ter uma qualidade, como é que se diz? Uma definição, Pedro? Resolução. Uma resolução Resolução, qualidade. de 12 bits. Ou seja, ele consegue dividir 3,3 volts em 4095 partes, que equivale a mais ou menos 1 milivolt por divisão, tá? Então, é isso aí. E daí aqui, ó, nesse rank aqui, a gente define qual canal será convertido primeiro e qual por segundo, tá? Beleza. Então a gente pegou os canais e sabe qual vai ser primeiro e qual vai ser por segundo. Outra coisa, bom, a gente está numa lista de DMA, então a gente precisa ativar o DMA, né? Então aqui, no caso, eu vou deletar esse aqui, né? Delete, e eu vou adicionar de novo. Então, adicionar ADC2. Daí, quando tu bota o ADC2, ele vai ter várias opções aqui, né, para se escolher. A prioridade é capturar o sinal, eu vou botar high aqui. Não é necessário, ele vai funcionar igual, mas só para garantir. O modo, como a gente estava falando antes, tem um circulário normal. Eu vou usar o normal, por, por aquela questão das variáveis lá, né? Vai ser mais claro depois, tá? Para exibir lá no STM Isso. Studio. E daí, voltando aqui para o Parameter Settings, deve-se fazer essa mudança aqui, ó. Ativar as requests contínuas do DMA, tá? Porque, tipo assim, hum, eu vou precisar chamar ele mais de uma vez pro DMA. Eu não vou ativar o DMA e ele vai fazer sozinho, como se fosse o modo circular. Eu vou precisar pedir e pedir e pedir de novo para ele converter. Ok. Sabendo disso, só falta uma coisa que é bem importante também. Lembra que a gente falou antes que quando o ADC ele converte, o DMA quer dizer, ele manda tudo para a memória, o ADC, quer dizer, o próprio DMA ele gera uma interrupção, certo? Só que existem duas formas dessa interrupção. A primeira forma é quando ele manda um valor de um canal, tá? Tem dois canais. Pensa assim, tem dois canais do ADC, tem esse e esse, tá? O DMA vai mandar primeiro esse e depois esse, tá? Então, vamos supor que o DMA mandou esse. Quando o DMA mandar esse, se eu não tiver mudado essa opção aqui, ele vai fazer a interrupção só quando converteu um canal. E não quando converteu os dois terminando, sabe? Terminando as conversões. Agora, se eu ativar essa forma aqui, ó, flag at all the IOC, que é end of conversion flag at the end of all conversions. Então, é a flag de conversão completa no final de todas as conversões, de todos os canais. E isso é o ideal. Ou seja, quando ele converteu tudo, adicionou todos os valores na memória, feito. Fala para interrupt e eu vou pegar de novo o valor da DC. Espero que isso tenha ficado entendível. Ok. Agora eu vou pro timer 2, que é o timer que dá o trigger para o ADC, ou seja, que diz quando ele deve fazer a conversão. Eu configurei esse timer aqui para 10.000 Hz, é uma frequência bem alta, porque é importante que a onda tenha uma boa qualidade, tá? Porque o ADC que vai mostrar a qualidade da onda. Isso pode ser mostrado depois no vídeo, tá? E daí aqui também tem Update Event, muito importante, tem que fazer isso aqui. E o Mode, aqui ó, Toggle on Match. Uma coisa que eu não mostrei no ADC é isso aqui ó, o OC, ele vai ser para checar a frequência, se tá certo, né? Se tá realmente a 10 kHz, né? No ADC, a gente tem que usar o trigger, tá? Ó, ADC Regular Conversion Mode, External Trigger Conversion. Tem que usar um timer aqui, né? Quer dizer, qualquer timer que vocês quiserem, né? Eu usei o 2. Então tu bota o timer 2, Trigger Out Event. Esse Out Event aqui é justamente o que a gente ativou no timer 2, Update Event, tá? Se a gente não Na ativar isso aqui, verdade, o ADC não será acionado. na realidade não é necessário, né, que se utilize isso, mas facilita muito e é muito mais eficiente para o programa Uhum, utilizar essa interconexão com o timer, né. exato. Ok. Agora eu vou pro programa então. Feito, né? Já está toda feita a configuração aqui. Eu não usei a serial, tá, pessoal? Isso depois isso vocês podem ver mais, né? A gente está explicando a base do programa. Então é o seguinte. Primeiramente, criei uma função para gerar uma onda triangular e uma senoidal, tá? E eu criei um vetor
para receber os valores da onda senoidal e um para receber os valores da onda triangular. Ou seja, eu tenho duas tabelas aqui, com os valores de uma senoide e de uma onda triangular. Uma coisa muito importante e essencial é o número de pontos por cada ciclo de onda, né? Então, tipo assim, ó, em um ciclo da onda eu vou ter 100 pontos, ou seja, eu vou ter 360 graus dividido por 100, 3,6, e eu vou ter um seno para cada 3,6 graus, ou seja, 360 dividido por 100, seno de 3,6, seno de 7,2, seno de 10, sei lá, 8, entendeu? Então, vai ser 100 pontos por ciclo. E da onda triangular também, tá? Mas isso aqui é configurável, isso eu posso mudar se eu quiser, tá? Só que o que acontece? O número de pontos vai definir também a frequência da onda. Por quê? No DAC eu mando os pontos, lembra? Lembra que o timer 4, como o Pedro falou, é o que aciona o DAC. Então o DAC vai mandar um valor para o pino quando o timer 4 for acionado. Então, supondo que o timer 4 está em 2000 Hz, tá? E eu tenho 100 pontos por ciclo, eu vou mandar 100 pontos a 2000 Hz. Isso vai me dar uma frequência da onda de 20 Hz. Por quê? Porque eu tenho 100 pontos em um ciclo, ou seja, esses 100 pontos representam um ciclo. Então eu vou dividir 2000 por 100 e eu vou ter a frequência da minha onda. Feito. Pi para gerar a onda senoidal, tá? É um define para gerar a onda senoidal. Ok. Então eu vou aqui para a função da onda senoidal. Opa, quase errei. Aqui, ó. Eu não vou explicar muito porque isso aqui é mais matemática do que programação. E a onda triangular, que é uma dente de serra, tá? É um tipo dente de serra. E daí também tem uma função para mudar a frequência, tá? E essa função para mudar a frequência é que serve para que quando eu mudar esse define aqui, eu quero que o ADC ele tenha uma frequência, opa, desculpa, aqui eu botei 1000, é 2000, tá? Quando o ADC, eu quero que o ADC capture 10 kHz. Então eu vou mudar a frequência para 10 kHz. A mesma coisa em 2 kHz, no DAC, né? Bom, levando isso em conta, eu vou passar para as próximas variáveis. Então eu tenho a tabela do seno, tabela da triangular. Agora, importantíssimo, esse vetor aqui serve para armazenar os valores de cada canal do ADC. Então, quando o ADC, por exemplo, capturar do canal 1 um valor, do canal 0, né? Vamos começar com 0. Do canal 0 um valor, ele deverá ir para essa posição do vetor. E quando estiver convertendo o canal 1, o valor do canal 1 vai estar nessa posição do vetor. Ou seja, essa posição representa o canal 0 e essa posição representa o canal 1. Para isso, eu fiz uma enumeração. Ou seja, em 0 é igual a 1 e em 1 é igual a 1. Desculpa, em 0 é igual a 0, né? Aqui seria, eu poderia botar, por exemplo, em 0 depois, né? Agora não, ainda não, porque eu estou, né, gerando o vetor. Mas, é isso aí. E aqui são os canais do ADC que eu falei antes do STM Studio. Por quê? Eu não consigo no STM Studio pegar as duas posições desse vetor. Portanto, eu tenho que gerar uma variável que simboliza essa posição do vetor e uma que simboliza essa posição do vetor, a posição 1. Tá? Vocês vão entender isso mais tarde quando eu explicar ali o conversion callback lá, a interrupção do ADC. Então vamos lá, vamos para main aqui. Primeiro, como eu disse, eu tenho que mudar a frequência do ADC, porque eu fiz um define lá em cima com a frequência, que é 10.000 Hz. E a frequência do DAC, né? Lembrando que o ADC é ativado pelo timer 2 e o timer 4 ativa o DAC, tá? Só que vejam bem, eu não estou mudando a frequência do ADC. Eu só botei isso para representar. Eu estou mudando a frequência do trigger do ADC. E aqui eu estou mudando a frequência do trigger do DAC. Seguindo, eu inicio o OC dos dois timers para checar a frequência com o analisador lógico. E aqui eu gero a senoide e a triangular. Nessas duas funções aqui, ó, eu botei o valor dentro do vetor direto já. Os vetores são como variáveis globais, então eu não preciso passar o vetor aqui. Eu simplesmente uso ele, tá? Então, subindo novamente aqui, voltando lá, eu gero o senoidal triangular. Agora que é a parte que realmente importa. Eu começo eu mando o DAC do DMA, desculpa, o DMA o DAC começar a mandar os valores por meio do DMA, tá? Então, eu passo o endereço do DAC, o canal do DAC, que é o canal 1,
Ou seja, no canal 1 eu terei minha onda triangular com tantos pontos e com o elemento right. Gente, esse alinhamento aqui ele é padrão, tá? Pode botar isso aqui que é o alinhamento dos bits lá. É um pouquinho mais. É meio chato explicar. É só É bota. mais Vai dar complexo, é certo. mais complexo. É, vai dar mais certo, vai dar certo. O DAC Channel 1, então, é esse canal aqui, gente, ó. É o que a gente estava mostrando antes que o Pedro falou, ó. É o canal 1 do DAC, ó, Alt 1, tá? Aqui, ó, canal Alt 1. Então, quer dizer que eu vou mandar no pino aqui do Alt 1 os valores que estão presentes nesse vetor aqui, tá? Então, ó, eu tenho um pino, só para deixar bem claro, tá? Eu tenho um pino aqui, deixa eu ver o Triangular Wave aqui, tá, gente, ó. Isso aqui, ó, é DAC Alt 1, tá vendo, ó? E daí, nesse pino, vão sair todos os valores. Oh, shit. Desativei aí. Aqui, DAC 1. Famoso mula, né? Ok, enfim, não vou salvar depois. Vou até fechar aqui para e não salvar. Esses valores vão ser gerados no pino, tá? Os valores desse vetor. Ok. E daí, eu faço o mesmo com o outro canal, o canal 2. Só que nesse canal eu boto a onda senoidal que eu gerei por meio daquela função. Ok. Passando então, eu estou gerando as ondas aqui, certo? Como eu botei. Ah, importante, Pedro, a gente falou do modo circular lá no. A gente não avisou do circular, né? Isso aí Falamos, tem que falamos, falar. falamos, falamos. Sim, sim, mas a gente tem que mostrar na configuração, né? Tá. Eu vou continuar falando aqui, É importante. mas depois a gente vê, né? Então, tipo assim, ó. No ADC aqui, ó, eu estou pedindo. Opa! Eu estou pedindo para que. Para ler dois valores e botá-los nas posições 0 e 1 desse vetor. Ele incrementa as posições automaticamente, ou seja, eu não preciso mandar duas posições. Eu mando a primeira posição, falo que ele tem que fazer duas coisas. Então ele bota a primeira aqui e a segunda na posição 1, tá? Isso aqui se chama casting. É que a função, essa função aqui, ela pede uma variável de int 32 bits. Então precisa botar isso aqui para não dar warning, tá? No analógico É. aqui, Pedro, manda ver sobre o circular aí. Assim, no caso ali do DAC, como a gente quer, a gente não precisa fazer, já que a gente está gerando o dado automaticamente ali, já a gente tem aquela função para poder gerar a onda triangular e a onda senoidal. A gente tem já a tabela pronta. A gente pode definir ali, no caso dá para mudar no define, no início se reiniciar o programa, dá para mudar o número de pontos pelo define. Então, como é fixo, não vai mudar, é um negócio que a gente pode fazer automaticamente. A gente não precisaria, cada vez que acabar de transferir os dados todos para o DAC, ele pedir de novo, fazer uma requisição manualmente de novo lá na interrupção de final de conversão, né? E aqui é aquilo que a gente explicou antes da parte que é conversão única e conversão circular. Bom, voltando ali pro IOC, né? Aí como é que funciona? A gente tem que configurar uma requisição de DMA para cada canal. No modo circular, como a gente explicou, ele já vem automaticamente já duas coisas bem direitinho. Ele vem automaticamente o tamanho do dado, o data width, ali ele vem direitinho para half word, que é o tamanho da informação dentro do DAC, né, que a gente falou, que é 12 bits no caso, então o mínimo que tem mais próximo é 16 bits, então half word. E ele incrementa automaticamente a memória, né? Ali tem increment address, ele vem automaticamente para incrementar a memória, ou seja, leu o vetor, acabou de ler um dado, vai automaticamente próximo e vai indo assim até chegar no final como especificado lá na requisição de DMA, né? E o que a gente usou? A gente usou também a FIFO ali, que a FIFO é uma maneira, muito boa para te poder usar quando não se quer interromper muito o barramento da memória, né? Porque se a gente usar FIFO, tu vai ter um buffer entre cada transferência de DMA. Dentro, ou seja, entre aquele caminho ADC, memória, ou memória DAC, tem uma caixinha, né, que ele desenhou ali, um buffer, um espacinho de memória, né, que é intermediário, que pode ser preenchido com dados. E daí, e pode ser enviado todos esses dados ao mesmo tempo para a memória ou para o periférico, né? É uma maneira, digamos assim, de tu pedir com menos frequência para poder estar um barramento de memória e não interromper também a CPU, que isso pode interromper também o processamento da CPU, né? A transferência de dados entre CPU e memória, né? É O porque que, quando o tu que é ruim, né? exato, né? Quando o DMA ele pede um valor,
a CPU tem que dar tem que dar um aviso pra CPU, ou a CPU tem que dar um aviso pra memória. Não lembro muito bem agora, né? Acho que é É o que assim, DMA. olha só, é que o barramento de memória ele é único para todos os periféricos do ARM, Uhum, tanto para ele passa tanto pela CPU, tanto pelos periféricos, tanto uhum, pelo DMA. Então todos eles têm que acessar o mesmo barramento. Então se tu tiver um bufferzinho que daí só envia dados quando ele estiver cheio ou quando ele estiver parcialmente cheio, ele vai interromper menos esse barramento, ele vai ocupar menos esse barramento que pode ser utilizado pela CPU para poder coletar dados para uhum, outras coisas. Então sim. é uma maneira mais eficiente e é um recurso bom de se usar, né? Então a gente usar a FIFO, nesse caso a gente usou toda ela, né? Threshold significa quanto por cento da FIFO, no caso ela armazena até 4 words, né? Ou seja, 4 vezes 32 bits, né? Uhum, Daí o que a gente fez ali na configuração? A configuração, a gente tem cada dado é de 16 bits, ou half word. Então, que a gente fez? Existe uma coisa chamada burst. Burst no ARM significa o seguinte: ele consegue enviar dados em rajada, ou seja, ele consegue enviar vários dados ao mesmo tempo. Ao invés de enviar, por exemplo, só um byte, por exemplo, diretamente, ou só uma half word, ele envia tantos quanto a gente configurou nos incrementos. Ou seja, esses são incrementos, são no caso 8, o incremento de 8, o incremento de 4, seria quantos bytes ele vai enviar de uma vez. Ou seja, quando tiver disponível lá o barramento de memória para poder enviar, e a FIFO tiver cheia, ele vai enviar dados com essa quantidade uma por vez. Então ele vai enviar 8 bytes por vez com incremento de 8, né? Só que tem duas coisas, né? Dentro da burst ali, dentro do burst, ali no. Volta ali rapidinho no IOC. Ali dentro, aí nesse lugar, aparece que tem dois bursts, né? Um burst é para da memória para FIFO, esse da direita, e o da esquerda é da FIFO para o periférico. Então, já que o DMA, no caso, ele vai só plotar, no caso, ele só vai botar lá na saída um valor por vez, não importa muito um burst, né? Não funciona, não faz muito sentido tu botar um burst, né? O ideal seria tu enviar um por vez. Mas para FIFO não importa. Então, para FIFO a gente pode botar um burst de enviar vários dados simultaneamente para lá. É, só não O que faz muito, até facilita um pouco, né? só não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, né? Que nem para serial também. Não faz sentido, por exemplo, enviar para serial um burst também, É, porque ela só consegue enviar um dado por vez também, 8 bits por vez, né? então ela vai pegar de qualquer forma um dado por vez, né? Por mais que tu mande 8. Exatamente. Tipo isso. Ok. Então voltando aqui, ó, agora eu vou dizer por que que eu fiz isso, tá, gente? Como tá no modo circular, eu fiz o start da DMA e eu não preciso mais fazer nada. É sério. Tipo assim, ó, eu já preenchi meu vetor aqui com os valores da triangular e o DAC, o DMA, juntamente com a memória, já faz o trabalho de incrementar esse valor aqui do triângulo e mandar para o periférico. Ou seja, é um modo circular. É memória, periférico, memória, periférico, memória. Ele faz automaticamente. Eu não preciso pedir para que ele envie novamente. Entendeu? Nesse caso do ADC, como o ADC está no modo normal, aqui ó, DMA ADC normal, quer dizer que eu vou ter que pedir para ele fazer de novo, tá? Então vamos lá. Ok, fizemos todas as inicializações, geramos os triângulos, senoide, geramos o AC para testar a frequência, mudamos a frequência antes ainda e iniciamos o DMA. Agora, basta relembrar da teoria. Lembrem que quando o DMA ele termina de enviar para a memória os valores do ADC, porque as ondas não importam mais, elas já estão sendo geradas, o ADC que está captando as ondas, tá? Então, quando um canal e o outro canal já tiverem sido convertidos e esses valores tiverem sido enviados para a memória, ou seja, ó, só para deixar mais claro no desenho, né? Vou tirar isso aqui. Ó, quando o ADC tiver mandado um valor, quer dizer, tiver convertido um valor, converter outro valor, e esses dois valores tiverem sido mandados para a memória por meio do DMA, ele vai gerar, o DMA vai gerar interrupt. Quando essa interrupt ocorrer, como está no modo normal, como o ADC está no modo normal e não no circular, eu vou ter que pedir para que o DMA faça esse processo de enviar para a memória de novo, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou ir agora na interrupção do ADC, que é chamada de How ADC Completed Conversion Completed Callback. E muito simples, olha o que faz. Eu passo os valores do ADC para as variáveis, porque eu quero saber qual valor tem em cada canal, e eu peço novamente para ele fazer a conversão e enviar para a memória. É isso. Pronto.
Esse 2 aqui é quantas conversões eu preciso fazer. Uma conversão para cada canal, tem 2 canais, então 2 conversões, certo? Lá no ADC, inclusive, eu acho que eu mostrei, mas só para reforçar, tu tem que botar 2 conversões aqui no Regular Conversion Mode. O resto aqui embaixo não tem nada, tá? A gente só está mostrando o que a gente configurou. O resto está no default, sim, tá? Ok. Então, a gente basicamente gerou as ondas e pegou as ondas. Basta o quê? Mostrar, né? Então vamos mostrar as ondas aqui. Isso é tempo real, tá, gente? É agora, tá acontecendo já. Eu já rodei esse programa aqui, tá? Não, é só clicar aqui, não precisa mostrar isso. Então, vamos lá. Ó, esse é o valor que o ADC está capturando agora. Óbvio que tem um pouquinho de delay e tal, o PC tá meio, né? Mas ó, lembra que eu falei do período das ondas, que depende do número de amostras? Então, essa onda aqui, ela tem 2.000 dividido por 100, ela tem 20 Hz. Então, vamos provar isso aqui, né? Tem 400 milissegundos, 400 milissegundos aqui, e tem que ter aqui novamente, 400 milissegundos. Opa, desculpa, 400 milissegundos não. Ahn, Tá, enfim, eu me perdi, mas eu vou continuar, depois a gente vê a frequência de novo, tá? Mas a frequência é 20 Hz, que eu me perdi um pouquinho. Tá, mas enfim, dá pra ver que essas ondas estão numa boa qualidade, né? E daí o que acontece? Lembra que eu falei que o ADC, ele gera uma qualidade da onda? Então, se eu fizer uma frequência menor no ADC aqui... Importante mostrar a frequência do ADC também, né? Vou abrir aqui o Logic aqui, enquanto isso eu vou mudar aqui a frequência dele, né? Vou botar para 500, tá? 500 Hz é uma frequência relativamente baixa, só que ainda é uma frequência muito maior que a frequência das ondas, não do DAC. A frequência das ondas é 20 Hz. Então, 20 Hz, 500 Hz capturando uma onda de 20 Hz é bem mais alta, né? Tá, então só mostrar aqui, antes de gerar o programa, né? Vou mostrar a frequência que o ADC está capturando, e a frequência que o DAC está sendo acionado, né? Então vamos lá. Ó, lembra que eu falei? Ó, se tu olhar o width ali, tá em 10 kHz e a onda tá em 1 kHz no width. Lembrando que a frequência é sempre a metade, porque eu estou fazendo o OC, Toggle On Match. Então ele troca cada vez que o timer estoura. Daí a frequência da onda vai ser a metade. Ok. Então agora eu vou mudar a frequência então do ADC, tá? Agora eu vou rodar o programa e vocês vão ver que a qualidade da onda ela vai ficar muito pior, porque eu diminuí a frequência de amostragem. Isso significa que eu vou ficar com mais tempo, ó, aquelas variáveis CH1 e CH2 que estão aqui no Cube Monitor, ó, CH1 e CH2 aqui em cima também, ó, elas vão ficar por mais tempo com um determinado valor até que ele seja mudado quando eu capturar outro valor. Então o que vai acontecer é que eu vou ter quase como se fossem mini retas dentro da senoide. Vocês vão ver isso agora. Ó, eu tenho que desacionar o negócio para poder rodar aqui. Então, olha só. Agora, a frequência tá bem menor do ADC. Então eu tenho mini retas, olha. Por quê? Porque o CH1 e CH2 eles estão ficando por mais tempo com o mesmo valor, até que ele seja atualizado. Então as ondas em si ficam com uma qualidade menor. Bom, eu acho que a gente deixou bem claro já o que é para ser feito, ó, as mini retas aqui, a qualidade, né? Então eu acho que tá bem claro, né, Pedro? Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que é isso aí. Feito então, pessoal. É assim mais ou menos que se faz. Eu vou passar bem devagar pelo programa aqui para vocês conseguirem ler e, se quiserem, ver como é que ficou o código. Aqui tem a explicação, os includes, os defines, as funções, né, os protótipos, as variáveis. Amém. A inicialização dos periféricos, a iniciação das frequências, a mudança. E aqui tem as funções, ó. Função que gera senoide, gera triangular, que muda a frequência do ADC ou do DAC, né, do trigger, né, dos dois. E por fim a função que pega o valor do ADC e passa para as variáveis. É isso aí, pessoal. Boa sorte no exercício.